Oi gente, voltei no vídeo de hoje. Eu vim conversar com vocês sobre 6 livros curtos, rápidos, para lerem um dia. É aquela lista, sabe, especial, caprichada, porque a gente tem tanta coisa para fazer, não é verdade? São tantas demandas, tantas metas, tantas expectativas que precisam ser correspondidas e ao mesmo tempo, né, a gente quer incluir dentro da nossa rotina bons livros, boas leituras. A gente quer ter esse momento de qualidade, então eu separei esses livros para vocês. Alguns eu já fiz resenha aqui para o canal, outros eu já mencionei tem algum tempo em vídeos de lista, mas eu resolvi trazer eles novamente porque eu falei muito pouco deles aqui no canal, sabe? Nós temos aqui 2 contemporâneos e 4 clássicos, e eu quero começar com o primeiro deles, que eu fiz resenha recentemente aqui pro canal. O Amigo Perdido, da Hella Hassie, é um clássico da literatura holandesa, é leitura obrigatória nas escolas holandesas. É um livro com contexto, um pano de fundo social, político, cultural, histórico muito importante, muito relevante, que fala do período da colonização holandesa. Então a gente tem aqui esses 2 grupos sociais, os colonizadores de um lado e os nativos do outro. E nesse pano de fundo todo, temos os 2 amigos de infância, que são o Urug, filho de nativos, e o narrador anônimo, que é o outro amigo, né, filho de colonizadores. E a gente tem aqui esse relacionamento de amizade. Temos, além do foco principal da história, que é a amizade desses meninos, questões culturais, relacionamentos familiares, questões sociais, questões da cultura, do povo, das aldeias, como era a rotina, como eram os mercados, como era o dia a dia. E é um livro extremamente emocionante. E um detalhe importante, gente, que me ajudou na leitura desse livro. Quando eu comecei a ler esse livro, eu digo para vocês, eu estava ali pelas 30, 40 páginas, e eu estava me sentindo um pouco desconectada, apesar de não me desagradar totalmente da história, sabe? Eu estava gostando da história. E aí eu resolvi ler o pós-fácil. Temos aqui um pós-fácil nesse livro, e não tem spoiler da história, não. O pós-fácil, ele traz para nós informações acerca da vida da autora, a Hella Hassie. E ao ler esse pós-fácil, ao ler um pouco da trajetória de vida dessa mulher, o contexto sobre o qual ela escreveu esse livro, os motivos, o que estava acontecendo na vida dela, sabe? Os caminhos pelos quais esse livro foi conduzido para que pudesse chegar até nós, eu recomecei a leitura e aí foi muito rápido, foi muito fluido, e para mim tudo fez muito mais sentido. Então fica aqui para vocês a dica desse clássico incrível, maravilhoso, O Amigo Perdido, que inclusive eu recebi aqui em casa em parceria com a editora Rua do Sabão. E vou deixar também para vocês aqui embaixo o link da editora Rua do Sabão para vocês irem lá conhecer. São temas extremamente importantes, de clássicos a contemporâneos, Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem que eu gosto. Vocês vão encontrar por lá, vai por mim, tem muita coisa boa. O segundo livro dessa lista, fiz resenha também recentemente aqui para o canal, As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg, que é descendente de judeus intelectuais. O livro foi publicado pela primeira vez em 1962 e é um livro que é dividido em 2 partes. Nós temos aqui 11 textos que transitam entre autobiografia e ensaio, porque o pano de fundo da história de vida da Natália e da sua família transita ali entre a Primeira Guerra Mundial, o fascismo, o regime de Mussolini. Então, por exemplo, o seu primeiro marido, Leone, ele será preso, torturado. Ela vai saber posteriormente que ele morre numa prisão em Roma em 1944. Então a gente tem aqui relatos, na primeira parte do livro, desse período em que ela e o seu marido, eles vão ser obrigados a permanecerem sob exílio militar na cidade de Abruzzo. As rotinas, a dificuldade, os costumes
daquele lugar, daquele povo, um período em que ela mora em Londres. Já a segunda parte, a gente tem uma Natália com textos mais vívidos, mais poderosos, mais emocionantes, onde ela fala sobre finanças, educação dos filhos, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. Ela fala muito sobre o seu ofício de escritora. Então é um livro, assim, na minha opinião, uma excelente porta de entrada para a vida da autora, para as obras da autora, para você que quer conhecer a Natália. Comece por esse livro. Eu tenho aqui na minha estante outros 2 livros dela, que foi publicado logo depois desse. Léxico Familiar, onde ela fala muito mais sobre a questão da família dela. Não é um livro autobiográfico familiar. Ela fala sobre a família, mas aconselha que o livro seja lido como um romance. E um outro livro que eu tenho dela aqui na estante, em ordem de publicação também, aqui dos que eu tenho em casa, ela tem muitos outros, é o Caro Michele, que é um romance epistolar, onde ela vai falar sobre golpe militar, onde o regime fascista tentou a dominação de forma bruta sobre o país, sobre o povo, mas os antifascistas se uniram, conseguiram neutralizar esse golpe, que posteriormente veio às vias de fato, e eles tiveram êxito e tal, e ela entra em muito mais questões sobre essa questão do golpe militar, do regime fascista, aqui também nesse livro. Mas, dentro da proposta do vídeo de hoje, eu indico para vocês que comecem lendo sobre esse livro, para entender a história dessa mulher. E ela vai falar aqui também sobre o relacionamento com seu segundo marido, que era abusivo. Mas apesar de toda a luta dessa mulher, de toda a dificuldade, de tudo que ela viveu, suportou e sofreu, ela se apresenta para nós de forma muito brilhante, muito lúcida. E ela tem lições extremamente profundas sobre resistência, sobre esperança, sobre a vida, sobre a família, sobre o que realmente importa, sabe? Eu indico muito para vocês, eu dou mais detalhes no vídeo de resenha. Ainda na nossa lista, o próximo, gente, pasmem, eu retomei essa leitura, que eu tinha dito para vocês que eu tinha dado uma pausa, lembra? A Estepe, de Anton Chekhov, que foi publicado pela primeira vez ali nos primeiros meses de 1888, esse livro foi publicado ali pelos meses de 1888. Então nós temos aqui a história de uma viagem, onde literalmente Chekhov vai trazer para nós uma espécie de romance de formação, vamos dizer assim, sobre o menino Yegorushka. Gente, é trava-língua, né? Yegorushka, o nome desse menino, que ele vai sair de casa sendo enviado pela mãe, ficou viúva, vai enviar esse menino para a cidade para estudar, porque ela acredita que essa é a melhor escolha, a melhor atitude a ser tomada, a melhor decisão, vai favorecer a vida dele, ela pensa no futuro dele, ela faz isso para o bem dele. Então a gente tem aqui as descrições dessa viagem sob a perspectiva desse menino. Inclusive tem uma questão aqui muito interessante quando nós lemos a introdução, que não tem spoilers, tá, gente? Ela tem informações que acrescem. E aí eu digo para vocês, quando a gente lê um pós-fácil, ou um prefácio, ou uma introdução que não tem spoiler, né? Para quem não gosta, eu gosto, mas aqui não tem. Mas quando a gente lê um texto desses, ele só enriquece a narrativa. Então ele te dá, ele te abre os olhos, ele te dá uma outra perspectiva, sabe? Ele funciona como uma espécie de mola propulsora. Você olha para a narrativa, quando você lê um texto desses de apoio, né? Inclusive é uma marca das edições da Penguin, você, com um texto desses, você tem um outro sentimento, sabe? A partir dessa narrativa. Então eu estava lendo aqui essa introdução, que inclusive é introdução de Rubens Figueiredo, e ele diz o seguinte, na página 9. A fonte do texto foi uma viagem que Chekhov fizera anos antes a Taganrog,
Olha, é russo, gente, né? Me desculpem. Sua cidade natal. Eu vou deixar escrito aqui o nome, é porque deu um trava-língua. À beira do Mar Cáspio. A região que ele percorreu se parece bastante com a descrita na novela. Em cartas à irmã naquela ocasião, encontramos referências a vários elementos presentes em a estepe, a prisão, o cemitério, os mercadores, traços das falas das pessoas e etc. Em uma carta ao editor de Sieverny Viestnik, Tchekov afirma que as duas cruzes na beira da estrada citadas na novela existem de fato e que, aos 17 anos, quando fez uma viagem, o jovem Tchekov adoeceu numa estalagem e recebeu os cuidados de um judeu chamado Moisei Moiseievich, que de fato aparece com esse nome em A Estepe. Então nós temos aqui, gente, um livro com 136 páginas que tem se apresentado para mim após essa leitura, dessa introdução. Eu tô olhando para essa obra com outros olhos, então tá sendo uma retomada de leitura muito agradável, muito apaixonante, gente. É um livro calmo, tranquilo, com lições de vida, tudo sob a perspectiva desse menino. Isso enriquece muito a obra e eu aconselho muito a vocês, por favor, leiam A Estepe. O próximo livro dessa lista, também um clássico da literatura, um livro assim extremamente importante porque ele apresenta para nós essa perspectiva, né, de encararmos a vida com bons olhos, né? Você já deve estar imaginando sobre qual livro eu estou falando. Eu estou falando de Cândido ou Otimismo, de Voltaire. Foi publicado pela primeira vez em 1759. Então a gente tem aqui dois personagens. Nós temos aqui o Cândido e o Martinho. E toda a trajetória desse livro perpassa pela vida desses dois, que apesar de doenças, terremotos, desgraças, fome, pobreza, miséria, traição, injúrias, injustiças, mentiras, eles conseguem enxergar a vida com bons olhos, sabe? Por mais que coisas ruins aconteçam, eles estão sempre olhando o copo meio cheio. O copo nunca está meio vazio, sabe? E isso traz para nós uma lição muito importante, porque, novamente, eu digo para vocês que nós estamos vivendo tempos difíceis e é um livro de 179 páginas e ler Cândido ou Otimismo nos traz um pouco de esperança, sabe? Esse lirismo aqui da história, de que tudo é sempre belo, tudo é maravilhoso, sempre existe uma porta, uma possibilidade, o copo está sempre meio cheio, faz a gente se encorajar, faz a gente refletir sobre o nosso dever de abandonar um pouco essa agonia, essa tristeza, esse pessimismo e ter fé. E acreditar em Deus, sabe? Acreditar no futuro melhor, acreditar que apesar de coisas boas ainda podem acontecer, ainda existem pessoas boas, ainda existe justiça no mundo, sabe? Ter fé, ter esperança. Então eu aconselho muito a vocês a fazer essa leitura. Falar sobre esse livro não é muito simples, porque a história transita basicamente em torno disso. Então, se eu falo alguma coisa a mais aqui, né, vocês não vão gostar. É o bendito spoiler, mas é isso, gente. É sobre enxergar sempre o copo meio cheio. É sobre isso que Voltaire fala aqui. O próximo é um contemporâneo, tem resenha aqui pro canal. Falei sobre esse livro pouquíssimas vezes. A Garota das Laranjas, de Jostein Gaarder, é o mesmo autor de O Mundo de Sofia. Nós temos aqui 132 páginas de uma aventura. O pai
que descobre que está com uma doença terminal e ele decide, o seu filho ainda é pequenininho, 3 ou 4 anos, e ele decide escrever uma carta para que quando esse menino for adolescente, ele possa lê-la. E ali ele vai colocar todas as suas expectativas, os sonhos, as possibilidades que ele queria ter de poder viver ao lado do seu filho, ver o seu filho crescer, ensinar as primeiras palavras, ensinar as primeiras questões da vida, sobre dificuldade, sobre os relacionamentos de amizades, relacionamento entre homem e mulher, sabe? A questão ali da sexualidade, quando o filho vai crescendo e vai começando a descobrir os primeiros amores, a primeira namorada. Então o pai, ele vai começa a escrever essa carta, que só vai ser entregue para esse menino quando ele for adolescente, o George. E a gente tem aqui, né, muitos contextos apresentados do telescópio Hubble. O autor vai trazer esse pano de fundo da época em que o telescópio ele é enviado para o espaço, e muitos questionamentos sobre a finitude do ser humano, sobre a brevidade da vida, sobre os relacionamentos entre pais e filhos, sabe? Sobre família, fala muito sobre família, mas principalmente sobre os relacionamentos entre pais e filhos, sabe? A importância paterna, a importância que o pai tem de estar ali, de estar presente, de aconselhar, de dar apoio, de dar suporte moral, suporte emocional. Então esse adolescente, ele vai receber essa carta e a partir daí a história começa a se desenrolar e ele começa a acompanhar ali o pai, coisas que o pai não teve tempo de conversar com ele pessoalmente, vai ser escrito nessa carta. E é um livro, gente, esse autor é conhecido, muito conhecido pelo mundo de Sofia, mas eu digo para vocês, leiam A Garota das Laranjas, deem uma chance para esse livro. É um livro contemporâneo, é um livro extremamente emocionante, um livro assim que foi uma grata surpresa para mim. É o que eu posso dizer, eu não posso falar mais nada, e só indico fortemente, por favor, leiam. O último livro dessa lista, gente, é um livro extremamente forte, poderoso, de um autor, um novo autor favorito que eu descobri recentemente, Amos Oz, Como Curar um Fanático, um livro com 103 páginas, onde o Amos foi publicado em 2012, e o Amos vai trazer para nós aqui essa reflexão sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Nós temos, deixa eu ler aqui para vocês, Em Louvor às Penínsulas, Entre o Certo e Errado, Como Curar um Fanático, são 3 ensaios, um pós-escrito aos Acordos de Genebra e uma entrevista com Amos Oz. E ele vai falar aqui, gente, de forma muito poderosa, muito bem-humorada, para quem já conhece os escritos do autor, sobre essa questão do fanatismo, sabe? Como começa? Aonde começa o fanatismo? Aonde termina? Qual é o propósito do fanatismo? Por que o fanatismo é um problema? Vamos lá, página 73, aqui, ó. A essência do fanatismo reside no desejo de forçar outras pessoas a mudar, a inclinação comum para fazer seu próximo melhorar, ou para corrigir sua esposa, ou para direcionar seu filho, ou para endireitar seu irmão, em vez de deixá-los serem como são. O fanático é a menos egoísta das criaturas. O fanático é um grande altruísta. Frequentemente o fanático está mais interessado em você do que nele mesmo. E aí, sim, na página 75 ele continua. Muitas vezes essas coisas começam em família. O fanatismo começa em casa. Inicia exatamente com um impulso muito comum de mudar um parente querido para o próprio bem dele. Começa com o ímpeto de se sacrificar pelo bem de um querido e amado vizinho. Começa com o impulso de dizer a um filho seu, você deve ser como eu e não como sua mãe, ou você deve ser como eu e não como seu pai, ou por favor,
seja algo muito diferente dos seus pais. E o Amos Oz continua, né, desenvolvendo a temática sobre essa questão. E em alguns momentos aqui desse livro ele vai dizer que enquanto ele era criança, durante a sua infância, ele reconhece que essa questão do fanatismo, por causa disso, ele recebeu uma espécie de lavagem cerebral. E ele encerra aqui na página 82, dentro desse raciocínio que eu estou passando para vocês aqui, ele diz assim: eu comecei dizendo que o fanatismo muitas vezes começa em casa. Deixe-me concluir dizendo que o antídoto também pode ser encontrado em casa, virtualmente na ponta dos dedos. Nenhum homem é uma ilha, disse John Donne, mas eu humildemente ouso acrescentar a isso. Nenhum homem e nenhuma mulher é uma ilha, mas cada um de nós é uma península, metade ligada ao continente, metade voltada para o mar. Metade ligada à família e amigos, e cultura, e tradições, e país, e nação, e sexo, e língua, e muitos outros laços. E a outra metade quer ser deixada só e ficar voltada para o oceano. Creio que devíamos ter permissão para continuarmos a ser como penínsulas. É isso, gente. Eu não vou falar mais nada. É um livro curtíssimo, como eu já falei para vocês, olha, são 103 páginas e eu digo para vocês que é na minha opinião, né, das excelentes portas de entrada para se conhecer também a obra do autor. Eu tenho resenha de repente nas profundezas do bosque, de Amos Oz aqui no canal, vou deixar também linkado para vocês e eu digo para vocês, leiam esses livros, deem uma oportunidade. Se vocês ainda não leram nenhuma dessas indicações, por favor, vocês não vão se arrepender. São livros curtíssimos e rápidos para lerem um dia. E por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!